mais uma vez por uma estiagem, e é uma forte estiagem, né? Já estamos há muito tempo aí carecendo de água, a gente percebe açude secando, a gente percebe córregos secando, o rio Forqueta no nível bem mais baixo e o Taquari, que é o mais abundante, que é o maior que nós temos, ele tem os seus reflexos também, mas nem compara com esses outros que a gente citou. E sempre há uma preocupação, Pacico, Bárbara, porque algumas prefeituras já decretando situação de emergência, muitos falando em racionamento de água, né? Para que as pessoas não utilizem, por exemplo, para lavar calçada, para lavar carro e por aí afora. E a gente chamou justamente, né? Fez o convite para que vocês estivessem aqui para falar se Lajeado e região sofrem algum risco de ficar sem o abastecimento de água ou que outras consequências poderemos ter em função não só da estiagem, mas também desse alto calor aí, porque as pessoas bebem bastante água, precisam se hidratar, né? Bem-vindos à Rádio Independente, boa tarde. Boa tarde, Ricardo, Luiz Fernando. Boa tarde. Prazer para nós, né, estar aqui com vocês na Rádio Independente, que sempre nos auxilia, né? Que é a nossa parceira para vários momentos. O prazer é nosso. E aí, o que dá para falar desse momento, Pacico? É um momento que preocupa, muda muita coisa para a Corsã ou para vocês na prática, até pela quantidade de água que temos no Taquari, muda pouca coisa? Eu acho que só me permitiria fazer um pequeno preâmbulo, né? Nós estamos aqui falando em água, que é uma coisa essencial, só que as pessoas nem sempre têm noção do que significa, né? Então, rapidinho lembrar que a água é composta de oxigênio e de hidrogênio, que são dois gases e que não deram como origem um terceiro gás, deu origem a um líquido. Não é? Contrariando uma regra natural. Tu juntou dois gases, teve um líquido. Líquido esse, que é um composto, que é o único composto no planeta que está presente nos três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Né? Único. A água é única. Esse líquido, que é um solvente universal, que um pedreiro junta com cimento, com areia e faz argamassa para fazer parede, também serve para o pedreiro juntar com farinha, fermento e açúcar e fazer pão. Solvente universal, solvente da vida. Então a água por si só, não é? Ela é uma coisa diferente, por isso a gente está discutindo a escassez. Quando eu entrei aqui no estúdio, um pouquinho antes, alguém falava, a temperatura agora era 30 graus? 38. 38 graus. Esses 38 amigos, ouvintes e entrevistadores, a gente pegou emprestado da água, onde o 0 é o gelo e o 100 é o vapor. E dizer 38 para nós já serve para escolher a roupa. Se fosse 10, eu já escolhia a roupa pelo 10 ou pelo 38. A gente pegou o empréstimo de referência de temperatura na escala da água. Então percebam que como a água é importante na nossa vida, a gente às vezes não percebe, não é? Quando dá escassez, talvez a gente fique mais notório. Mas respondendo à pergunta, ao questionamento, né, diria que nós estamos diante do rio Taquari e Lajeado é abençoada, não é? Lajeado tem um manancial à sua disposição muito poderoso e muito potente, que é o rio Taquari, que varia o seu nível, ele baixou, não é? Mas nesse momento, vamos falar em cota, né? Hoje a cota do rio é aproximadamente 12,8 metros. A nossa captação, e aí vamos fazer uma pequena propaganda da Corsã. No passado, a Corsã investiu. Nós temos hoje uma captação que está na cota número 6. Então, significa o quê, Luiz Fernando, Ricardo? Que nós temos 6 metros de lâmina d'água em cima da nossa captação. E isso é muita água. Isso nos dá segurança hídrica, ajudado pela comporta, pela eclusa, que mantém esse nível. Não é? Bueno, Lajeado está tranquila, mas em estado de alerta, talvez, em estado de preocupação, porque precisa chover, não é? Se não chover nos próximos meses, teremos problema? Sim, claro, teremos problema. Mas nesse momento a nossa situação é cômoda. Mas a comodidade não pode nos dar o direito de desperdiçar, não é? Porque se em Lajeado sobra, em Encantado tem dificuldade. Em vários municípios nós estamos com o estado decretado de situação de emergência. Então, cabe a nós poupar. Né? Lajeado pode aproveitar esse caudal do rio Taquari para prover o abastecimento de água, porque, de acordo com as informações que você mesmo acabou de passar, Pacico, tem 6 metros ainda de lâmina de água para ser aproveitado. Mas municípios como Encantado, onde o rio Taquari também passa, Bom Retiro do Sul, Estrela,
ou região mais alta, né? Vamos pegar Arroio do Meio, Colinas, já subindo o rio Taquari. A gente sabe que o leito do rio Taquari nesses municípios ele não é tão caudaloso como é em Lajeado. Nesses locais é possível que se tenha um desabastecimento em função da diminuição do leito do rio Taquari? Eu acho que sim, né? Isso é notório para todos nós, né? Nós temos municípios aí na volta que estão buscando água em Lajeado. Sim. Né? Nós temos abastecido caminhões-pipa para isso. Então, nós aqui estamos num oásis, vamos pensar assim, né? Em outros locais onde o nível caiu. Eu, por exemplo, sou proveniente da região do rio Caí. O rio Caí está atravessável de ponta a ponta, de a pé, em São Sebastião do Caí, não é? Então, certo, os níveis estão com níveis extremamente baixos, numa situação de alerta para todos. Quando você fala que estão abastecendo caminhões-pipa, são quantos municípios, quantos caminhões aí que vocês têm que abastecer por dia para que chegue água para as partes que estão precisando mais dessa água? Eu estava aqui tentando me lembrar da cidade, eu sempre tenho dificuldade. Onde é feita a festa do Pinhão, na subida da serra aqui, antes de Soledade? Não, é um município pequeno ali que é abastecido por barragem. Está se abastecendo aqui. Não é no Vale do Taquari? Não é no Vale do Taquari. Serra, Festa né? do Pinhão... Passa 7? Não. Não, é aqui na subida da 386. Bom, mas vamos buscando Durante a aqui nossa entrevista eu vou me lembrar do nome. Eu vou buscar aqui também. Achei uma festa do Peão em Santa Catarina. Não, é aqui na subida. Mas fora esse município, tem alguns municípios aqui da região também? São Francisco? Não, esses são Francisco de Paula, né? O Pinhão deve ser uma cultivar que é característica de muitos municípios. Aqui na 386, logo adiante de nós. Mas Mas esse município que não é do Vale do Taquari está vindo buscar água em Lajeado. Em Lajeado. Puxa. Porque assim, como é que a Corsã se comporta, como é que a Corsã atua, né? Nós captamos águas dos rios, no caso do Taquari para Lajeado. Em alguns municípios a gente opera com poços, é o caso de Estrela. Em alguns municípios a gente opera por barragens, não é? Então, as barragens, como geralmente elas não têm contribuição a não ser a própria chuva. Com o tempo começa a redução. Vamos ajudá-las agora, né? Diego nos ajudou aqui na Fontoura Xavier. Da parte técnica aqui, ajudou a Fontoura Xavier. Que é na região, né? É divisa praticamente aqui. Praticamente é Vale do Taquari, né? Então ali está sendo abastecido por caminhões-pipa a partir de Soledade, não é? Soledade também está com alguma dificuldade, estão buscando em Lajeado. Isso é normal, é natural para nós, o pessoal abastece as carretas, né? Vai de carreta para lá. Aí tu imagina que às vezes a água de uma carreta vale R$6 o metro cúbico, uma carreta pega 30 metros cúbicos, nós estamos falando de R$180. O que significa isso em relação ao transporte? Não é? Então o Gasta valor mais de transporte do que da água que está mais de dentro. combustível do que de água. Aí que vem a grande importância da água, né? Hoje, se uma pessoa quisesse comprar 1 litro de água da Corsã, ela não conseguiria, porque o metro cúbico vale R$6 em média, né? Divide por 1.000, é um valor que não tem moeda. Tu não consegue comprar 1 litro de água. Mas olha a importância que ela tem quando falta. Né? Então essa é a nossa importância enquanto organismo da sociedade que produz saúde pública através da água. Né? Mas você falava agora há pouco que se mais meses não tivermos chuva, que é o que a gente imagina que não vai acontecer, né? Até porque a estiagem ela faz parte da nossa rotina a cada 2, 3 anos no máximo, né? Mas daqui a pouco pode ter outros municípios aí que passem por uma escassez, como é o caso já de Fontoura Xavier, em menos tempo, né? Isso vocês trabalham também, por mais que a unidade da Corsã aqui de Lajeado atende Lajeado, Cruzeiro do Sul e Marques de Souza. E Marques de Souza, são 3 municípios, né? Mas sim, enfim, vocês conversam também com outras unidades, essa necessidade, se lá daqui a pouco vão começar a racionar, vão poder utilizar água só, abrir a torneira durante algumas horas. Na realidade, a Corsã tem várias diretorias, né? Dentro da diretoria principal dessa área, a diretoria de operações, que é aquela diretoria responsável por prover a água. Tem a diretoria de expansão que constrói e a de operação que faz isso. E nós temos monitoramento constante dos mananciais. Existe gente que faz isso e somente isso, né? Controla mananciais, níveis de reservatórios e posterga ou projeta problemas possíveis, né? Está há quanto tempo na Corsã, Pacheco? 32 anos. Nesses 32 anos de Corsã, já havia se deparado com uma estiagem tão severa como a que estamos tendo? Tivemos momentos muito fortes, né? Eu sou oriundo de Cachoeira do Sul, ali é abastecida pelo rio Jacuí. E por vários momentos a gente teve que instalar bombas superficiais para poder produzir a água necessária. Já houve estiagens
talvez maiores que essas, né? Mas essa está entre as grandes que nós enfrentamos, certamente. De forma preocupante, né? Se não vai faltar água, Pacico, a questão do valor também não tem um reflexo ou daqui a pouco pode a conta da água ser um pouquinho mais salgada nos próximos meses? É importante, eu acho que esse assunto que tu toca é bastante importante. A Corsã, ela tem reajustes anuais que levam em conta vários fatores. Mas essa dificuldade momentânea não chega a ser um ingrediente que vá contribuir para o aumento da tarifa, né? Anualmente, a GEGS, a Corsã apresenta cálculos. Olha, eu gastei mais em energia elétrica porque ela subiu, eu gastei mais em combustíveis porque ela subiu, eu preciso, por isso, um reajuste na tarifa que cubra esses custos. Mas a falta da água, especificamente, ou a perda de arrecadação na Corsã, não significaria que ela aumentaria as tarifas por isso. Deixa eu só agradecer aqui os ouvintes, que é impressionante, né? O alcance aí da rádio. Agradecer a parceria dos nossos ouvintes que sempre fazem a programação com a gente, que chegou agora eu estou pegando aqui o tablet. Veio aqui, inclusive falaram São José do Herval, não sei se também lá tem festa do Pinhão, Júlio de Lajeado, né? Mas outros aqui citaram, né? O Cupim, Antônio Borges, ele disse aqui, Fontoura Xavier, Marcelo Antônio Borges, grande cidade. Cupim, parceiro do Tado, campeão sul-americano de pádel. Cupim e Tado, o nosso querido Ricardo Didrich. Quem mais aqui? Outro ouvinte também que disse aqui que era Fontoura Xavier, o Mota, diz Fontoura Xavier, o Clayton também, a cidade, a Baixa Solidade, Fontoura Xavier. Muito obrigado aí a nossa audiência, então, por participar também aqui da nossa conversa. Mas siga lá, Luiz. Bom, eu te perguntaria o seguinte, Alexander Pacico, gerente da Corsã aqui em Lajeado. A exemplo daquilo que acontece com a luz, eu acho que o Ricardo quis fazer essa analogia. Quando o consumo aumenta, a bandeira muda de cor e aí fica mais cara. Eu acho que o Ricardo quis fazer essa analogia. O aumento do consumo num momento de escassez pode implicar na elevação do preço da tarifa de água? Não há essa possibilidade. Não. O que nós temos no sistema tarifário da Corsã é que temos uma escala crescente de custo, não é? Tu paga um valor por metro cúbico até 10 metros e isso tende a aumentar conforme aumenta o teu consumo. Mas isso sempre, não tem nenhum motivo com a escassez ou com uma falta de água, não. É do sistema tarifário da Corsã. E você falava da importância da água e o que ratifica essa importância é que até na crise de energia elétrica, quando a tarifa de luz sobe, normalmente está atrelada à água, né? Porque ela tem a sua origem na crise hídrica. A falta dela. No desabastecimento das hidrelétricas. Uma das matrizes energéticas nossas é a hidrelétrica, né? Das principais, né? Alexander Pacico, está conosco também a Bárbara Bu, que é agente administrativa aí da Corsã de Lajeado. Antes de chegarmos a algumas outras situações aí que os ouvintes nos mandaram, eu queria saber sobre o termo aditivo, né? A privatização da Corsã teve mais de 70% dos municípios que não aderiram à privatização da Corsã. Aqui na região que eu tenha conhecimento, Bom Retiro, né? Acabou assinando o termo aditivo, depois a Câmara de Vereadores também andou reclamando lá, teve uma polêmica. Lá já eu sei que está para estudo no gabinete, né, do prefeito. O que o Alexander Pacico sabe a respeito disso? Como é que está essa negociação aqui com a nossa região? Nós somos ouvintes do processo, né? O processo de venda da Corsã está sendo encaminhado pela direção da empresa. Foi apresentado aos municípios uma solicitação de uma minuta de contrato. Alguns assinaram, outros não. Basicamente é isso que a gente tem acompanhado. Não somos nós, enquanto nível local, que fizemos essa negociação. Existe um centro de negociação nomeado pela Corsã que faz o diálogo e a interlocução com os municípios. A gente sabe que aqui no perímetro urbano, Pacico, voltando à situação da estiagem, as pessoas são abastecidas com a água da Corsã, mas em muitos bairros, especialmente os periféricos aqui em Lajeado, existe a administração da distribuição de água por associações de água, por empresas privadas e até para a prefeitura. Avançando mais ainda no interior, normalmente são poços artesianos que os agricultores usam para suprir as necessidades da sua produção rural. E já chegou até a Corsã algum pedido de algum produtor rural pedindo uma ligação da sua propriedade com a Corsã porque acabou a água no poço dele?
Especificamente para nós de Lajeado, eu não saberia te dizer, não lembro de nenhum caso como esse. Mas em alguns outros municípios nós sabemos disso, né? Pessoas que têm dificuldade, o seu poço seca, ele diminui a vazão, não tem mais condições de suprir a sua demanda, recorre à Corsan. É possível que isso seja feito? É natural. Uma Sim. pessoa, qualquer pessoa que pedir uma ligação de água para a Corsan, desde que esteja a documentação necessária, não é? Ela é suprida com água, é um cliente novo, visto isso do ponto de vista comercial, né? Sim. Nós, a Corsan, não enxergamos a água como uma mercadoria, não temos essa lógica, né? A gente entendemos que sempre que se distribui água, distribui saúde. Se a gente analisar o estado do Rio Grande do Sul, os índices de desenvolvimento humano tem muito a ver com a água tratada, né? E até faço um preâmbulo assim, para dizer, as pessoas não se dão conta disso. Num dado momento da nossa história, nós começamos a alagar cloro na água como agente bactericida, ou seja, eu trato a água, ponho cloro e consigo higienizar e as pessoas não adoecem por isso. Num dado momento, alguém disse, mas se nós estamos largando cloro, por que nós não botamos um novo ingrediente e vamos botar o flúor na água? Isso ocorreu na década de 70 para 80. Por incrível que pareça, se tu analisar a dentição dos jovens nascidos em 1960 e olhar a dentição dos jovens nascidos em 1990, tu vai encontrar que os de 1990 têm muito mais dentes naturais do que os de 60. Por quê? Porque se passou a dosar o flúor, que é um agente que tem como função a prevenção da cárie. Então, essa é a importância da água, do serviço público, da água tratada, da água que foi feita para que as pessoas tenham saúde, né? Então, primeiro o cloro, depois o flúor, distribuindo saúde pública. Acho que essa é a função. Então, só para dizer que a Corsan não tem uma visão econômica, né? É muito comum, quando a gente faz a leitura, pegar a casa da Bárbara, por exemplo. A Bárbara sempre gasta 10 metros cúbicos, não é? De repente, a Bárbara passou a gastar 15 e, de repente, passou a gastar 20. Isso nos dispara um aviso para alertar a Bárbara. Olha, Bárbara, tu está com a faixa de consumo fora do teu normal. Tu possivelmente está com vazamento. Se nós tivéssemos visão econômica, nós queríamos mais que ela gastasse 40 e não os 10. Mas a gente avisa para dizer, olha, tu possivelmente está com vazamento. Porque a visão da Corsan, nós somos trabalhados desde que entramos na empresa com visão de saúde pública e não de arrecadação. Não temos esse viés. É um viés diferente. Ouvinte Traude Majolo pede providências por parte da Corsan. Diz que foi aberta uma vala na rua Miguel Tostes, próximo ao número 606, no São Cristóvão, com alto do parque. Diz que o buraco tem provocado riscos aos motoristas que trafegam pelo local, além de muita poeira. Foi feito antes do Natal ainda, na Miguel Tostes. Não sei se tem conhecimento, mas a gente passa aqui a reivindicação. E também tem uma outra aqui, Pacico, se puderem falar sobre uma vala aberta em frente ao prédio dos bombeiros em Lajeado, que está aberta há meses. O fechamento está sendo por parte da Corsan, prefeitura? Como é que tem funcionado isso quando se abre um? Então, vamos fazer são duas situações semelhantes, mas diferentes. Primeiro, sempre que a Corsan abre uma vala, nós temos uma empresa contratada que faz a repavimentação. A Corsan não possui equipes de repavimentação. Nós temos uma empresa com a qual nós temos um contrato. Por contrato, eles têm 15 dias para regularizar a situação. Então, 15 dias. 15 dias. Então, abriu a vala hoje, não é? Daqui a 15 dias é o prazo contratual. Claro que dentro desse prazo tem que ter o bom senso. Olha, choveu durante 5 dias, que não é o caso atual. Bueno, choveu 15 dias, não tem como tu fazer. Então, tu tem uma lógica ali de uma semana, talvez, de prazo ultrapassado. Na sequência disso, nós notificamos a empresa. Não temos vínculo com a empresa. Temos um funcionário nosso que não desempenhou a função, a gente notifica, olha, tem que fazer. E pune se for o caso. Caso específico dos bombeiros. Então, os bombeiros é uma situação bem interessante. Os bombeiros mudaram de casa, tecnicamente, um prédio novo, solicitaram à Corsan que fizesse uma readequação do seu hidrante. Nós trocamos o hidrante de lugar. Aquela rede feita nos bombeiros não havia necessidade técnica para a Corsan. Nós a fizemos para atender ao pedido dos bombeiros. Se montou uma parceria entre a Corsan, bombeiros e Prefeitura Municipal, que fez a abertura da vala. E nós estamos num impasse com a empresa contratada. A empresa contratada ela não está querendo refazer o trabalho porque entende que o custo operacional está diferente do contrato.
Nós fizemos a notificação e iremos resolver isso nos próximos dias. Nós tivemos que notificar a empresa que presta serviços por não cumprimento do contrato. Entendido. Estamos com esse problema. É um impasse... Já é de conhecimento, então. Não é operacional. É um impasse entre nós e a empresa contratada. Coisas que o serviço público, assim como a prefeitura, tem quando contratam. Nós contratamos e a pessoa não presta conta o serviço. Qual é a lógica? Não dá pegar um revólver e lá fazer. Né? A gente tem que agir dentro da lei e a lei é notificar. Nós já o fizemos. Esperamos resolver isso muito brevemente. Da Miguel Tostes também. Com certeza. Tá bom. Pacico, a Bárbara que veio junto aqui, né? Obrigado aí pela presença de vocês e um bom ano à frente da Corsã. Certamente vamos nos falar muito ainda. Obrigado sempre pela presteza, né? Quando tem algum tipo de problema aí para informar a nossa comunidade. Muito obrigado. Ressaltando só esse último caso que os senhores colocaram, de que nós estamos abertos à crítica. Nos critiquem, a gente vai dar um jeito. Né? Nunca acontece uma coisa por nossa livre concordância. A Corsã concordou em deixar uma vala aberta. Não. Isso acontece por algum motivo. Que a gente tem a obrigação de resolver e dar resposta. Tá certo? Muito obrigado pelo espaço. Valeu. Intervalo, daqui a pouco voltamos, falamos com o Alexander Pacico, gestor da unidade de saneamento de Lajeado da Corsã. Já está chegando mais valas abertas aqui, a gente vai passar também para o pessoal da Corsã para ver se consegue resolver. Já voltamos com mais Redação no Ar. Na Independente, Redação no Ar. Esporte